Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar comparando o gênero memória literária a outros gêneros. Vamos então entender um pouquinho. Vamos à leitura do diário de Anne Frank. Quinta-feira, 29 de outubro de 1942. Querida Kate, estou preocupadíssima. Papai está doente, está com febre alta e uma erupção vermelha que parece sarampo. Imagine você, nem médico podemos chamar. Mamãe está lhe dando um bom suador, talvez depois dele a temperatura baixe. Esta manhã, Miep contou que retiraram toda a mobília da casa dos Van Damme. Ela já anda que é uma pilha de nervos e não estamos com a menor disposição de ouvir novos lamentos pela linda louça e as preciosas cadeiras que deixou em casa. Nós também tivemos que deixar coisas lindas, mas de que adiantam queixas e lamentações agora? Ultimamente, tenho tido permissão para ler livros de gente grande. Não vejo diferença entre estes livros e os romances Água com Açúcar para mocinhas. Amanhã acenderemos a lareira pela primeira vez. Creio que a fumaça vai nos sufocar. Ninguém limpa aquela chaminé há anos. Esperemos que funcione. Sua N. Este texto, pensem bem, é uma memória literária? Fiquem aí com esse pensamento e vamos para o próximo texto. Chão varrido. Não quero esquecer aquele cantinho só meu, cheio de vida, de sons e de cores, que há muito tempo só existe em minha memória. A casinha de tábua onde morávamos, o fogão, a lenha num dos cantos da cozinha, que tisnava tudo, manchando de preto narizes, paredes e o teto de palha. A casa de farinha, lugar de suplício para mim, que odiava lavar mandioca. E a densa floresta ao redor, interrompida por pequenos roçados, de onde papai e mamãe tiravam com muita dificuldade o sustento da família. Eu, menina levada, e minhas 3 irmãs, apesar dos trabalhos que éramos obrigados a fazer, pastorar, arroz, raspar e lavar mandioca, arrancar ervas daninhas dos roçados, nos divertíamos também. Brincávamos de casinha, de esconde-esconde e, às vezes, quando o papai nos mandava pastorar o plantio do arroz para enxotar passarinho, nós aproveitávamos para jogar pedrinha, diversão arriscada, que papai nem sonhava acontecer. Por isso, quando víamos vir em direção do roçado, começávamos a gritaria desenfreada. Show, passarinho, show! Mas hoje, só saudades daquele lugar mágico que minha memória resgata com tanta vivacidade. Só vejo breves requícios, prestes a se desfazerem também. Aquela exuberância em verde e vida de toda a natureza ao redor foi apagada em nome do processo. Pouco a pouco, o verdor da floresta foi sendo engolido pela motosserra, as águas lambidas pelo fogo, as matas tombaram e cederam lugar às ruas, casas, igrejas, escolas, pastos. E eu, impotente, assistia a tudo, dando a cada dia um novo adeus lacrimejante a algum elemento que se ia embora sem chance de regresso. Mataram-me a mata e parte da minha história, destruíram meus castelos de sonho e nada pude fazer para impedir. Aquele mundo encantado que existiu concretamente e ficava aqui em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, agora é abstrato, só existe em minha memória. Pense agora, esse texto é uma memória literária? Vamos observar. Vamos entender. Podemos afirmar que os dois textos têm em comum as seguintes características. Ambos os textos são relatos pessoais sobre fatos marcantes da vida do narrador. São pessoas relatando coisas das suas vidas. Os dois se baseiam em histórias verídicas, embora nos textos de memória literárias
haja a possibilidade de criação de acontecimentos fictícios e no diário não. Tanto as memórias literárias como o diário são escritos em primeira pessoa. Nos dois gêneros, o vocabulário do autor é sempre muito simples, próximo à linguagem informal. Ambos os textos são relatos pessoais sobre fatos marcantes da vida do narrador. Lembrando que é muito importante que vocês observem que os textos eles sempre vão trazer essa linguagem mais simples, por se tratar de um relato pessoal, por se tratar de uma história vivenciada pelo narrador. O primeiro texto é uma página de um diário pessoal. Quinta-feira, 29 de outubro de 1942. Querida Kitty, estou preocupadíssima. Papai está doente, está com febre alta e uma erupção vermelha que parece sarampo. Imagine você. Nem médico podemos chamar. Mamãe está lhe dando um bom suador. Talvez depois dele a temperatura baixe. Geralmente, os diários pessoais iniciam-se com a marcação do tempo, tá? Caráter intimista e confidente, por se tratar muitas vezes de uma carta também. Escrita confessional, observem que no texto N ela está falando sobre algo que está acontecendo com a família dela. Subjetividade e espontaneidade, tá? Presença de vocativo, que seria quem está sendo chamado dentro do texto. E textos assinados. Ela sempre encerra seu texto com sua N. Então, observem essas características do diário pessoal. Chão varrido. Não quero esquecer aquele cantinho só meu, cheio de vida, de sons, de cores que há muito tempo só existe em minha memória. A casinha de tábua onde morávamos, o fogão, a lenha, num dos cantos da cozinha, que tisnava tudo, manchando de preto, narizes, paredes e o teto de palha. A casa de farinha, lugar de suplício para mim, que odiava lavar mandioca, e a densa floresta ao redor, interrompida por pequenos roçados, de onde papai e mamãe tiravam com muita dificuldade o sustento da família. Observe que nesse texto eu já tenho aí uma reflexão do que foi vivido, então ela está trazendo à memória algo que ela viveu no passado, diferente do diário de N, que está relatando algo que está acontecendo no momento com ela. Então, a gente já tem essa diferença entre esses dois gêneros. Zelo pela estética textual. Mataram-me a mata e parte da minha história, lá no final, quando ela vem com essa fala. Então, aí ela também traz uma metáfora ao comparar a morte da floresta com a morte da sua história, né? Que não foi literalmente uma morte da sua história, mas ela traz aí esse paralelo, essa metáfora. E verbos no passado. Observem que nesse relato, nessa reflexão, eu tenho verbos que são conjugados no passado, né? Tisnava, e aí eu tenho pretérito imperfeito, algo lá do passado. Odiava, também é um verbo que encontra-se lá no passado. Então, a principal diferença, se vocês pararem para observar os dois gêneros aí, o segundo texto que nós lemos, eu tenho uma memória literária. Por quê? Porque ela está trazendo uma reflexão de algo que foi vivida lá no passado e que ficou lá no passado, porque houve toda a mudança, como ela relata no texto, toda a mudança da floresta para transformar-se em uma cidade, que de certa forma também levou parte da sua infância, parte da sua história. E diferente do que acontece no diário de N, que ela vai relatando coisas que estão acontecendo ali no momento com ela, coisas que acontecem com a família, as mudanças que ocorreram. Eu não tenho tanto a utilização dos verbos no passado, a linguagem dos dois, ela é mais simples,
Mas nos textos com memórias literárias eu tenho esse cuidado maior com a utilização da estética do texto, a utilização da construção das frases e também a utilização de mais verbos no passado por se tratar de uma memória, por se tratar de um relato de algo que foi vivenciado pela narradora ou narrador. E essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque.